É bom estar na casa do Senhor, não é verdade, irmãos? É maravilhoso, né? Uma honra poder estar com os irmãos, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Como o pastor disse, né? Há 7 anos, na época, na gestão do então Bispo Expedito, eu fui convidada a trabalhar na missão Portas Abertas. E desde então, né? Eu estou lá. A Igreja de Deus me emprestou para trabalhar na missão Portas Abertas, tempo integral. E nosso trabalho é ir para os países perseguidos, visitar os nossos irmãos nos países perseguidos. Então, nós vamos falar sobre a perseguição religiosa, o que está acontecendo no mundo hoje. Uma situação muito diferente da nossa. Às vezes o pessoal pergunta, isso que você está contando é um filme ou é algum dos livros que tem ali para vender? Eu falei, não, irmãos. O que nós vamos falar aqui é realidade, é o que está acontecendo hoje ao redor do mundo. E é uma honra, né, ser da Igreja de Deus, e nós viajamos o Brasil todo, dando os testemunhos dos países perseguidos e pedindo oração, é o que a gente mais pede, porque nós cremos no poder da oração, amém, irmãos? Nós oramos porque nós servimos um Deus que muda o curso natural das coisas. Lembrando de Atos capítulo 12, quando Tiago foi degolado, Pedro estava preso, o que a igreja fez? Se reuniu, e ali diz que eles oravam intencionalmente pela vida de Pedro e incessantemente, até que o milagre aconteceu, amém? Então nós oramos porque nós sabemos que depois da oração vem o milagre, depois da oração vem o milagre. E eles nos passam as listas, né? Falam, você está indo para Brasília e tem aqui uma lista de igrejas para ser visitada. E aí quando eu vi o nome da igreja, o nome do pastor, eu falei, opa, essa aqui é minha. E é uma honra, nós visitamos todas, né, as denominações, mas sempre que eu venho a Brasília, a cada vinda a Brasília eu tento ir pelo menos em uma igreja de Deus para estar com a família na fé, né, e compartilhando essa realidade, né. Nós temos uma projeção de slide aí, então nós vamos explicar um pouquinho, né, antes de entrarmos na palavra, sobre a atuação da Portas Abertas e a situação da perseguição. E eu gostaria de te fazer esse convite, né? Tudo que você ouvir, né, transforme em pedido de oração. O Espírito Santo vai se encarregar de tocar no seu coração, né? Sim, e, claro, é uma honra estar com a família Vaz. Temos algumas histórias, alguns episódios que já vivemos juntos, né? E é uma honra também. Eu não sabia que estaria aqui com a família, então me sinto mais ainda abençoada de estar com a família Vaz, né? Uma honra, louvado seja o Senhor. Uma coisa muito linda, né? Nós contamos os anos, não vamos dizer as décadas, porque vão nos comprometer, né? Mas nós contamos os anos servindo ao Senhor. Isso é fantástico, né? Contar os anos, como Deus tem sido bom, como Deus tem nos abençoado, como tem sido a jornada com o Senhor. E servir ao Senhor não quer dizer que é tudo maravilhoso, né? Mas passamos lutas, passamos aflições, passamos situações desconfortáveis, mas o Senhor nunca nos desampara, o Senhor sempre está conosco, Ele sempre está no controle de tudo, nada foge ao controle do Senhor. Quando nós falamos da perseguição religiosa, às vezes as pessoas falam, tem como você apresentar isso sem contar a tragédia? Não tem. Mas isso é experimentar a Shalom Adonai, é experimentar a paz que vem de Deus em meio ao caos, que às vezes as pessoas falam, paz quer dizer que está tudo bem, né? Se falar que eu estou em paz, quer dizer que eu não tenho nenhum problema, não tem doença, não tem nada. Não, isso não é paz. A paz ela é incircunstancial, porque a nossa paz vem de Deus, e a fonte da nossa paz ela não muda de acordo com a circunstância. Haja o que houver, Deus continua sendo Deus. Haja o que houver, a paz que excede todo o entendimento, quer dizer, não dá para entender, mas a Shalom Adonai repousa sobre as nossas vidas, né? Louvado seja o Senhor. Deu certo? Isso quer dizer, espera um minuto? Então, espera um minuto. Muito bem, irmãos. Então, quando nós falamos sobre a perseguição religiosa, eu vou invertendo um pouquinho a fala e agora já entra a imagem. Quando nós falamos sobre a perseguição religiosa, e para as pessoas que estão assistindo a transmissão, né, hoje é muito comum nós termos os irmãos que nos assistem impossibilitados de vir à igreja, ou porque estão conectados de qualquer outra parte do Brasil ou do mundo, né? Quando nós estamos falando de perseguição religiosa, as pessoas perguntam muito, quando é que isso começou? Quando é que cristãos começaram a ser mortos? Eu vou falar para os irmãos, igrejas são queimadas, pastores são levados presos. E por que ele foi preso? Porque ele é o pastor.
Paulo explica isso. Não me meti em assuntos da vida alheia, nem cometi nenhum crime ou delito, mas por anunciar a mensagem do evangelho, fui colocado em cadeias e prisões. A Bíblia diz, orem pelos que estão presos, como se você mesmo estivesse preso com eles. Irmãos, nós conseguimos imaginar isso? Hoje vamos orar por pessoas que estão presas, e é uma coisa que a gente precisa se esforçar para entender. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui cultuando, cristãos, pastores, estão presos por serem cristãos. E eles falam assim, nega a fé, fala que Jesus não existe, que isso daí não é verdade, a gente vai abrir a porta e você vai embora. E eles falam, eu não vou negar a fé. Glória a Deus. Nós ouvimos declarações dos cristãos perseguidos que atropelam o nosso coração. Quando o cristão perseguido diz assim, eu entendi que o que segurou Jesus não foram os pregos, foi o amor que ele tinha pela minha vida. E como posso eu negar a Jesus Cristo? E eles são maltratados, são humilhados, são expostos a situações terríveis, e as pessoas dizem, nega Jesus e vai embora. E eles dizem, eu não vou negar. Em Bangladesh nós estivemos com as mulheres que ficaram penduradas pelo cabelo. A primeira coisa que a irmã me perguntou, ela falou, cadê seu cabelo? Eu estava esperando encontrar você com aquele cabelão, tinha um cabelo aqui na cintura, né? Quando eu fui em Bangladesh, meu cabelo era na cintura, e o meu cabelo era o menor que tinha lá. As mulheres com aquele cabelo liso, volumoso, elas foram capturadas e ficaram penduradas. E alguém falou, peraí, elas ficaram amarradas ou penduradas? Penduradas. Pegaram elas pelos cabelos, amarraram em árvore, em madeira, e falaram, porque vocês são cristãs, esse é o castigo de vocês, fiquem aí penduradas, e se você negar a fé, a gente te solta. E elas diziam, nós não podemos negar a Jesus. Então falar da realidade da perseguição que os nossos irmãos vivem, é falar dessa situação, que a Bíblia descreve muito bem. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, nós temos 2 textos, né? Por exemplo, nós usamos muito, e vocês, essa igreja aqui é parceira da Portas Abertas, vocês conhecem Portas Abertas, conhecem a perseguição. Para muitos, o que vocês vão ouvir aqui hoje não é novidade, mas muitas pessoas perguntam quando começou a perseguição, e nós falamos que o marco inicial da perseguição está em Atos, no capítulo 4, quando as 2 pessoas são presas, pela primeira vez da história do cristianismo, 2 pessoas são presas por anunciar a mensagem do Evangelho. Um se chamava Pedro e o outro se chamava João, né? Nós vamos ler Mateus 24, mas eu estou citando Atos 4. E Pedro e João, depois de serem cheios do Espírito Santo, eles estavam indo pelo templo e encontraram um homem que pedia esmola. E eles olharam para aquele homem e falaram assim, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, eles tinham acabado de ser revestidos do Espírito Santo, o que nós temos e estamos cheios, nós te damos. Pegaram o homem pela mão e falaram, em nome de Jesus, levanta e anda. E esse homem paralítico começou a correr de um lado para o outro, isso criou um tumulto, e o que eles fizeram? Pegaram Pedro e João, levaram eles perante as autoridades, Pedro e João apanharam, e aí alguém chegou e cutucou assim, e falou assim, olha, não tem como negar, hein? Aquele homem paralítico era paralítico de nascença, ele nasceu paralítico e já tem 40 anos que ele fica ali naquele caminho pedindo esmola. E o homem está correndo para lá e para cá. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que essa manhã sirva para trazer na sua memória que o nosso Deus é um Deus de milagre. Que o nosso Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias. Imagina essa situação, as autoridades batendo em Pedro e João, porque eles criaram um tumulto e alguém cutuca e fala, olha, não tem como negar, hein? Olha lá, o homem passou correndo lá na rua e era paralítico há 40 anos. As autoridades disseram, Pedro e João, vocês vão ser soltos agora. Isso depois deles apanharem. E nunca mais preguem essa mensagem que vocês estão pregando. É a primeira cena de perseguição, de 2 pessoas presas que apanharam, foram ameaçados, se vocês continuarem pregando isso, vocês vão ser mortos. O que Pedro e João fizeram? Irmãos, reunião de emergência, temos que orar. Mas assim, irmãos, nós vamos reunir aqui, vamos orar para que algo mude. Fomos ameaçados de morte e falaram que nós não podemos mais pregar o Evangelho. E se vocês lerem lá na sequência da história em Atos dos Apóstolos, como que eles oravam? Senhor, nos enche de autoridade, de ousadia e de intrepidez para continuarmos pregando a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. Em meio àquela coação da perseguição, eles só pediram isso. Senhor, ousadia, intrepidez para continuarmos pregando
a mensagem do Evangelho. Em Mateus, no capítulo 24, os discípulos estão reunidos com Jesus, e por algum motivo ali, eles têm uma curiosidade, e eles começam a perguntar para Jesus quais seriam os sinais dos fins dos tempos. Jesus falava para eles, né, que os fins dos tempos viriam, e eles começam a conversar com Jesus e falar assim: Senhor, então nos fala, como é que nós vamos saber que esse tempo chegou? No versículo 4, Jesus vai começar a responder os discípulos. Mateus 24, 4. Vede, que ninguém vos engane. Eu gosto de ler a Bíblia do avesso, irmãos. Quando Jesus está falando para os discípulos, olha, presta atenção, não deixa ninguém te enganar. O que ele está dizendo para a gente? Que vão tentar nos enganar. Que nós vamos tentar, alguém vai chegar perto da gente e vai tentar enganar a gente. Vede, que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome. E eles até vão dizer, eu sou o Cristo. Já viram alguma coisa assim? Já viram, né? Pessoas que dizem que é o Cristo. Enganarão a muitos. Misericórdia, né, irmãos? Agora olha o versículo 6, irmãos. Jesus dizendo para os discípulos, certamente vocês vão ouvir falar de guerras. Certamente vocês vão ouvir falar de rumores de guerras. Irmãos, era muito diferente ler esse texto há um mês atrás. Eu, inocentemente, dizia, eu nunca vou ver uma guerra. Guerra já aconteceu, eu não sei o que é guerra e nunca vou saber. E hoje nós estamos vendo uma guerra. Vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ouvir falar de rumores de guerra. Olha, irmãos, presta atenção, não se assustem. Olha que lindo, né? Se tem alguém hoje, nessa manhã, dizendo, olha, quando eu vejo as notícias, até parei de ver notícia, porque está me assustando ver as notícias. A palavra de Deus diz, não se assuste. Glória a Deus. Porque é necessário assim acontecer. Glória a Deus. Irmãos, diga assim, Senhor, obrigado pela tua palavra. Irmãos, Deus é muito lindinho. Deus se preocupou de deixar a palavra dele escrita. Nós não sabemos de nada. Não sabemos quando as coisas vão acontecer. Não sabemos os próximos minutos. Deus sabe de todas as coisas. E ele nos dizendo uma palavra que serve para hoje. A palavra de Deus não diz que ela se renova a cada amanhecer. E de época em época, e a Bíblia tem 2000 anos, e ela tem uma palavra para hoje, totalmente real e contextualizada. Muito bem, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Esse versículo chama muito a minha atenção. Parece a mesma coisa, mas não é. Nação contra nação. A gente sabe o que é uma nação contra outra nação, porque nós estamos vendo isso hoje. Uma nação chamada Rússia contra uma nação chamada Ucrânia. Mas ele fala reino contra reino. E o que é reino? É uma potência. Reino não é limitado a uma bandeira ou a um território. Reino é uma potência. Lembra o reinado de Israel e toda a região que Israel dominou. Depois veio o reinado da Assíria, dominou Israel. Depois veio Babilônia, dominou Israel. Depois levou Média e Pérsia, se uniram e dominaram a Babilônia. Então são impérios, são potências que não estão limitadas a um limite geográfico. Nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome. Sabe, irmãos, nós temos que agradecer pelo que nós temos. Às vezes é perigoso a gente acostumar com as coisas boas e não agradecemos. Sabe, quando você vai se alimentar, você dizer, Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado e não tem deixado faltar. Porque dói no nosso coração ver notícias, receber informações e saber de pessoas que não têm o que comer e não sabem quando vai ter. Fome não é vontade de comer. Fome não é vontade de comer. Fome é não ter o que comer, não ter comido ontem e não saber quando vai comer. Os irmãos aqui são muito chiques, os irmãos são recepcionados com um expositor ali todo estiloso, com um cafezinho, e todo mundo chega e toma seu cafezinho. Então ninguém está com fome, né? Ou melhor, ninguém está com vontade de comer, né? Porque vocês acabaram de participar de um cafezinho ali maravilhoso.
A fome dói. A fome dói quando a pessoa não comeu ontem, não comeu antes de ontem, não comeu hoje e não sabe quando vai comer. Vocês vão ouvir falar disso, de fome. Vocês vão ouvir falar de terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Imagina Jesus falando isso para os seus discípulos. Versículo 9. Vocês serão atribulados, vos matarão. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, isso não é porque a pessoa não é simpática, não é porque a pessoa não agrada, então ela tem... Não, ele está dizendo pelo fato de você ser um cristão e levar o nome de Jesus, pessoas vão se incomodar com você e não vão gostar de você. E tudo bem que a gente fica quietinho, mas era para dizer, aleluia, glória a Deus. Se for para incomodar, porque Jesus está na minha vida, o DNA de Cristo está na minha vida, e eu reflito, a presença de Cristo pode incomodar. Glória a Deus. A gente não quer incomodar, né? A gente quer que todo mundo goste da gente, mexe com a gente quando alguém não gosta, quando alguém faz cara feia, mas Jesus está falando, por causa do meu nome, vocês passarão isso. E a gente devia dizer, vale passar por isso. Vale passar. Se eu estou incomodando pelo fato de eu ter o DNA de Cristo, da minha opinião ser cristã, da minha postura ser cristã, da minha fala ser cristã, de eu defender a mensagem do Evangelho, de eu insistir em falar que Deus amou o mundo, expressando o amor dele, mandando Jesus. Jesus morreu numa cruz. Nós somos pecadores e nosso destino é o inferno. Mas nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós aceitamos Jesus como Salvador. Nós vamos ter uma vida eterna. Existe arrebatamento, a qualquer momento acontecerá. Existe vida eterna, existe condenação eterna. E pode ser que alguém venha e fale assim, pega leve. Não fica falando esse negócio de inferno, assusta as pessoas. Alguém se incomoda que a gente fala que existe inferno? Essa é a mensagem da cruz, essa é a realidade. Jesus veio para que o inferno fosse quebrado, destruído e não tivesse poder sobre nós. O inferno não nos domina, porque nós estamos debaixo da graça salvadora de Cristo Jesus. Glória a Deus. E se isso incomodar, Jesus está dizendo, né? Que bom que incomoda. Que bom que incomoda. Mas não é fácil. Não é fácil. Jesus disse para os discípulos, vocês serão atribulados, vocês serão mortos, serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. O que acontece com os 12 discípulos, irmãos? Jesus tinha 12 discípulos. Teve o Judas que tomou uma decisão errada. Foi substituído por Matias. Qual foi o destino dos 12 apóstolos? Somente um morreu de morte natural, João. Todos os outros foram martirizados. Crucificado de cabeça para baixo, amarrado numa árvore e lançaram flechas em um dos apóstolos até ele morrer, porque ele estava lá pregando o evangelho. Aí falaram, nós não queremos essa mensagem aqui. O outro foi esquartejado. O outro foi lançado de cima do pináculo, quando caiu lá embaixo ainda respirava, apedrejaram. Dos 12, 11 tiveram mortes de martírio. Somente João morreu por morte natural. Mas a tradição diz que tentaram matar João. Eu não entendo essa história. Colocaram João dentro de um caldeirão de óleo quente e ele sobreviveu. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus de milagre. Porque o João, tentaram matar ele colocando ele em óleo quente. Isso é terrível de imaginar. E ele sobreviveu. Ele ficou exilado por ordem de Domiciliano, que não queria que o evangelho fosse pregado. Ele ficou exilado na ilha. Deus é lindinho, irmãos. É com muito carinho, com muito respeito que eu falo que Deus é lindinho. Porque ele faz umas coisas com uns carinhos. Por exemplo, ele fala, João, eu preciso que você escreva, João. E não está dando tempo de escrever, né? João morava ali na Ásia Menor. E provavelmente na região ali perto de Antioquia, da Psídia. Velhinho. Talvez ele foi o idoso da igreja de Éfeso. E Deus falou, João, eu preciso que você produza. Você trabalha muito, você não para, mas você tem que deixar algumas produções literárias. Deixa eu te dar umas férias ali numa ilha. E Domiciliano manda ele ficar exilado por castigo na ilha. Irmão, você entende? Nos dias difíceis, Deus está te dando a oportunidade de produzir seu melhor, irmão. Aleluia, glória a Deus. Você tem que focar nisso. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele era um zeloso fariseu, perseguia os cristãos. Deus deu um olé, deu um golpe na vida de Paulo. Porque dos 12 apóstolos a gente não tem nenhum culto. Não tem nenhum que é estudado, que é doutor da lei.
Aí Deus pega um bruto lá, que estudou, ficou doutor da lei, odiava os cristãos, foi criado aos pés de Gamaliel, dominava toda a lei, toda a palavra. E Deus faz o que com ele? Quando ele está indo para matar os cristãos, joga ele por terra, faz ele ficar cego, ele é conduzido pela mão. Que linda aquela frase, né? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele é conduzido, um homem estudado, doutor, furioso, que quer ir ver onde estão os cristãos que eu vou pegar e vou matar. É levado pela mão, é deixado na casa de Ananias, na rua direita, na cidade de Damasco, na casa de Judas, lá em Damasco, na rua chamada direita. Aí Deus vai e fala com Ananias, o profeta: Ananias, vai lá. Olha que lindo, irmãos, eu já mostrei para ele que vai chegar um homem chamado Ananias para orar por ele. O que o apóstolo, pode deixar no primeiro, eu já peço para passar. O que o apóstolo Paulo faz? Quando ele é levado pela mão lá para a cidade de Damasco, ele fica 3 dias sem comer e sem beber, esperando Deus responder a oração dele. Aí Deus fala com Ananias: Ananias, vai lá, eu já mostrei para ele que você vai chegar. Aí o que Ananias faz, irmãos? É muito engraçado isso, talvez nós já fizemos isso, eu já fiz, não sei se você já fez. Conversar com Deus, dando notícia para Deus como Deus não soubesse das coisas. Ananias fala assim: Senhor, o senhor não está sabendo não? É o Saulo, é aquele homem ruim que está procurando os cristãos para matar. Não é engraçado isso? A gente querendo dar notícia para Deus como se Deus não soubesse das coisas. Aí Deus fala: Ananias, vai lá, Ananias. Eu já falei para ele, tudo que ele há de padecer em meu nome, ele será minha testemunha perante reis e autoridades. E ele vai pregar para os gentios. Glória a Deus. Quando Deus fala com você, a sua vida muda. Porque Ananias chega e fala: irmão Saulo. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus fala com você, você muda de postura. Aí Ananias vai, conversa, ora. 3 dias sem comer e sem beber. O que ele faz? Não, eu não vou comer, não vou beber. Agora eu quero ser batizado. E ali começa a vida do apóstolo Paulo servindo ao Senhor. Então, e o Paulo, que não é dos 12, depois vai morrer como? Decapitado. Ele seria crucificado, mas por ser cidadão romano, ele recebe um benefício, morrer sem sofrimento. Porque os irmãos sabem que os pregos da cruz não matam, né? Ficar pregado na cruz não mata. Mata é o tempo que a pessoa ficou pregado até ele não sustentar mais o corpo e ter insuficiência respiratória. Então é uma morte de muito sofrimento. E se eles ficavam em dúvida se morreu ou não, o que eles faziam antes de enterrar? Quebravam as pernas da pessoa. Então era uma morte muito sofrida. E Paulo recebeu um plus, falou: não, ele não merece, ele tem direito a uma morte sem sofrimento, e foi decapitado. Então, irmãos, quando nós falamos da perseguição, ela está toda em Atos dos Apóstolos, na história da igreja, eles viveram esse contexto de perseguição. No versículo 10 diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Essa é uma preocupação, irmãos. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Paulo recomenda a Timóteo: procura apresentar-te aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Porque se chegar uma pessoa falando besteira, ele vai enganar quem não conhece a Bíblia. Quem conhece a Bíblia vai falar: isso aí que você está falando não está na Bíblia não, isso aí é a sua ideia, a Bíblia não diz isso. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O prelúdio, os primórdios da perseguição, as Bíblias são confiscadas, proibido estudar Bíblia, proibido conhecer a Bíblia, aí vem a perseguição. A escassez da palavra de Deus precede a perseguição. Então nós precisamos conhecer a palavra para não sermos enganados. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Misericórdia, né, irmãos? Acho que é o pior de tudo. Pior que a fome, pior que a guerra, pior do que nação contra nação, é ver o amor de quase todos se esfriar. Pastor, esse texto é pesado. Às vezes eu fico com vergonha de ler esse texto. Eu falo: meu Deus, os irmãos, domingo, acordaram, se arrumaram, vieram para a igreja para ouvir um texto pesado desse. Nem aleluia, glória a Deus, o povo não dá, porque fala: está muito pesado isso.
É a realidade. Mas agora eu vou ler o versículo da consolação, para vocês manterem esse sorriso que vocês deram agora e falar aleluia, glória a Deus. O versículo 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia. Aí você fala, sou eu, agora chegou na minha parte. Tudo isso daí que falou não tem nada a ver comigo, agora chegou no meu versículo. Perseverar até o fim e ser salvo. Eu só queria destacar duas citações diferentes que Lucas faz quando conta esse mesmo texto. Está lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 7. Lucas escreve o mesmo texto. Só que ele diz assim, ó: não se preocupem. Olha, no versículo 14 ele fala: coloca isso no seu coração. Não se preocupe, versículo 14 do 21 de Lucas. Não se preocupem com o que vocês haveis de responder quando forem levados perante as autoridades. Porque o Espírito Santo dará a cada um de vocês, ao abrir da sua boca, a palavra certa. Aleluia, glória a Deus. Ele colocará sabedoria na sua boca quando você abrir a sua boca para falar. Nessas, ele está contando o mesmo texto, ele acrescenta isso, né? E no versículo 19, ele diz: e na vossa perseverança, o que nós lemos lá no 13, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E em Lucas 21, 19, ele diz o quê? Na vossa perseverança, vocês ganharão a vossa alma. Glória a Deus, aleluia, né? Então a perseguição, ela existe desde aí, e no decorrer da história eclesiástica, nós vamos ter várias situações de perseguição. Então, a missão Portas Abertas, ela cuida dos cristãos ao redor do mundo. Pode passar o próximo. Será que a gente consegue melhorar a projeção? Porque esse corte, isso, aí vai, pronto. Então, a missão Portas Abertas cuida dos cristãos ao redor do mundo. Vocês receberam um folder, a gente pede com muito amor e carinho para vocês levarem esse folder como um lembrete de oração. Dentro dele tem essa ficha, o pastor já perguntou, quem não tinha recebido pegou. Lá na mesa tem bastante caneta, se você não tiver caneta, você pode pegar a caneta lá. E nós pedimos com muito amor e carinho que vocês preencham essa ficha, não deixe de preencher, entrega lá na mesa. Se você quiser, você pode levar hoje mesmo, totalmente grátis, uma revista da Portas Abertas para você. Porque eu vou citar agora alguns testemunhos, algumas situações, e às vezes eu pergunto, irmãos, vocês oraram por isso? Vocês estão sabendo disso? E os irmãos falam, não oramos porque não sabíamos. Então a gente pede muito, irmãos, nós queremos que chegue na sua casa todo mês uma revista da Portas Abertas para você saber o que está acontecendo e para você orar pela nossa família na fé nos países perseguidos. Então, com muito carinho, às vezes, ontem mesmo eu atendi alguns adolescentes, e eles falaram, eu quero essa revista para eu ler todo dia. Aí eu falei para eles, menor de idade, não tem como a gente cadastrar para mandar. Então, os adolescentes, juniores, os jovens menores de idade que se interessar, pede para o pai ou para a mãe para não deixar de preencher, que vai chegar na sua casa para você ler. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas nós estamos vivendo dias que crianças, jovens, adolescentes, juniores estão sendo despertados pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho gostado muito disso. Eu esperava por isso, eu orava por isso, eu anelava por isso, né? Crianças muito interessadas, crianças que chegam nos pais e falam, eu quero ler isso, eu quero saber disso, me explica isso. Jovens que estão entregando suas vidas para o ministério, aleluia, glória a Deus. E nas últimas conferências que eu ministrei, quando eu falava, tem jovem aí que sente um chamado, que quer entregar sua vida para o ministério, e parece que isso está ficando difícil a cada ano que passa. Quando tem, eu falo, venham os pais, eu vou orar pelos pais. Porque tem pais me procurando e falando assim, se o meu filho tiver um chamado ministerial, eu vou entrar em desespero, porque eu não quero isso para o meu filho. Misericórdia, tem que ser nosso sonho de consumo, ver nossos filhos seguindo a carreira ministerial e servindo ao Senhor. Mas é real isso, tem pai, tem mãe que fala assim, de verdade, pastora, lá no meu coração, se o meu filho chegar para mim e falar que tem um chamado missionário, eu vou ficar desesperado. Porque eu não imaginava isso para o meu filho. Imaginava ele um engenheiro, um professor, um arquiteto, um profissional, seguir minha carreira, assumir os negócios da família. Então, hoje a gente tem orado muito pelos pais, que os pais sonhem em ter filhos. A gente tem um exemplo aqui, em loco, né? Que os pais sonhem em ter filhos pastores, filhos no ministério, filhos envolvidos. É muito bom ficar envolvido no ministério, irmãos.
Tem coisas difíceis? Tem, como tem em todo lugar. Tem situações inconvenientes? Tem, como tem em todo lugar. Mas servir ao Senhor é sensacional. Quando eu vejo Jesus ali conversando com a mulher samaritana e os discípulos, Jesus, vem lanchar, nós já chegamos com a comida. Depois de um tempo longo de viagem, eles estavam com fome. E os discípulos, será que Jesus não percebeu que ele está falando com uma samaritana? E a resposta que Jesus dá para os discípulos: o que me satisfaz, e ali no grego está dizendo, o que me dá substância, o que me sustenta, o que me dá vigor, é fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Essa é a realidade, irmãos. Não, pode voltar no mapa. Essa é a realidade. 360 milhões de cristãos vivem na perseguição. Isso deve ser bem preocupante para nós. O ano passado eram 340, numa virada de ano subiu 20 milhões. Isso é muito. Irmãos, o ano passado, 340, a gente falava assim, gente, para vocês entenderem, irmãos, o que são 340 milhões de cristãos, é o Brasil todo. Agora já passou muito da população do Brasil. Mas crente de verdade, aí eu me complico. Como assim? Tem crente de verdade, crente de mentirinha? Vou explicar para vocês, dar um exemplo para tentar explicar o que esses 360 milhões de cristãos vivem. A irmã Sara, filha de um pastor no Irã, me contou o seguinte: nós estamos reunidas no deserto, reunidos em cavernas, reunidos na praça, reunidos na montanha. Quando somos capturados, muitos dos nossos grupos deixaram de existir, porque eles abrem uma vala, colocam todos os irmãos que eles capturaram, famílias inteiras com crianças, jovens, colocam numa vala e começam a jogar terra em cima da vala. E dizem assim para os irmãos: se vocês quiserem negar Jesus, levante e saia, a vala é rasa, quem quiser negar a fé, vai embora. Quem não quiser, fica aí. E vão jogando terra com uma pá mecânica em cima. Que situação! As famílias inteiras ali dentro. E o que os irmãos fazem? Começam a cantar. Quais são os 2 hinos mais cantados pelos cristãos perseguidos? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Irmãos, nós cantamos esse hino com uma melodia, harmonia, não sei bem tecnicamente o nome, mas de pesar, né? De tristeza, de lamento. Eles cantam celebrando, eles cantam como uma festa. Eu amo a mensagem da cruz, e essa mensagem eu vou levar até eu morrer, e já está chegando a hora de eu me encontrar com o meu Senhor e meu Salvador. Oração do cristão perseguido: Senhor, te louvo e te agradeço, porque até hoje eu pude te servir aqui na terra. Hoje termina e começa a eternidade com Deus, aleluia. Então, por isso, o cristão de verdade, eles não vão começar a discutir, eles não vão começar a brigar, não vai um olhar para o outro e falar assim: o que você me convidou para vir no culto? Olha o que aconteceu agora. Não, eles estão glorificando a Deus, porque eles têm a oportunidade de não negar a fé em Jesus Cristo. A América deve chamar nossa atenção, porque teve a época que não tinha país perseguido na América, teve a época que tinha um país, teve a época de 2, e agora nós estamos com 3 países, onde igrejas são invadidas, cristãos são presos, igrejas são queimadas, cristãos apanham na praça. Nós socorremos um pastor no México, que arrastaram ele para a praça, começaram a espancar ele na praça, quebraram costela, quebraram o braço, e aí falaram: vamos matar o pastor, e foram buscar um galão de gasolina para matar o pastor. Nisso chegou uma viatura, colocou o pastor na viatura e levou. Deus deu o escape. E o pastor foi condenado, ele não foi a vítima, ele foi condenado porque ele causou transtorno à sociedade. E ele é proibido de voltar nesse município, porque ele tem que se manter fora do município, porque ele é um causador de transtornos no município. Isso no México. Então, quando a gente fala aqui, Colômbia, o pessoal fala: mas gente, Colômbia tem igreja de 2.000 membros? Tem. Mas na Amazônia colombiana, os grupos guerrilheiros perseguem os cristãos, matam os cristãos e sequestram as crianças, sequestram os meninos para aliciá-los na guerrilha. E eles caçam os filhos dos crentes. Isso dói muito. Imagina, eu estava conversando com ele, explicando para ele, falando: imagina os meninos, nós teríamos que fazer assim: irmãos, desculpa irmãos, mas todos os meninos, nós vamos ter que levar eles para uma escola interna. Isso é bom para vocês orarem pelos amiguinhos de vocês. Imagina que lá na Colômbia, tem os menininhos da idade de vocês, que não pode ficar com o papai e com a mamãe, e tem que morar numa escola interna, para não ser sequestrado pela guerrilha. Imagina coração de mãe, de pai, de vô, de vó. Como assim? Eu vou ter que deixar meu filho num colégio interno para ele ficar protegido lá.
E quando der, os pais vão visitar. E às vezes marca a visita, e aí vem um alerta: não venham, a estrada está monitorada. Eles estão esperando vocês passar na estrada para pegar vocês. E a gente tem que conversar com o menininho e falar assim: ó, o papai não vai conseguir vir esse final de semana. E eu lembro, às vezes, alguns deles ficavam meio revoltados, meio birrentinho, meio bravo. E falavam: por que o meu pai e minha mãe não podem vir me ver? E a gente joga bola com eles, joga tênis, faz brincadeira, faz gincana. Eu lembro das menininhas, nós fazendo trancinha no cabelinho das menininhas, e elas chateadas porque a mamãe e o papai não vai poder vir visitar naquele final de semana. Essa é uma realidade vizinha nossa. Um tema que a Portas Abertas tem usado é: abra os olhos para a perseguição. Ela está muito perto de nós. É uma campanha no Brasil, nós falamos: irmãos, abram os olhos para o que está acontecendo para a perseguição religiosa. Tem coisa que não vão te contar, que Deus precisa te mostrar, ou alguém chegar e te orientar. Alguém parou para pensar que nós temos um país cristão, cheio de igrejas, de pastores, de igrejas nossas, sendo invadido e dominado por um país anticristão, que não tolera a fé cristã, que tem um outro país aliado com ele, que fez uma declaração que está firme com ele como uma rocha, e o país está aqui. Número 17 da lista mundial da perseguição. Num ranking de 50, o número 17 é parceiro como uma rocha da nação que está invadindo um país cristão. Vocês já imaginaram a situação dos nossos irmãos? Isso é real, está acontecendo hoje. Mas eu não vi nenhuma notícia falando isso. Que era um país cristão sendo invadido por um anticristão, com o maior parceiro, um país que persegue cristãos. Orem por essa realidade, peça para Deus, fala: Senhor, me mostra por que país eu vou orar. Ou realidade, a minha oração é que o Espírito Santo toque no seu coração, e os que estão pela transmissão, às vezes eu fico pensando, a pessoa entrou para assistir o culto, que surpresa que ele leva ouvindo sobre isso. E muitas pessoas aceitam Jesus ouvindo falar sobre a perseguição, porque ele fala assim: olha, tem 10 anos que a minha mãe me chama para ir para a igreja, eu não vou, agora eu entendi o que está acontecendo com outros cristãos, e eu fico dizendo não para Jesus. Eu imagino a dor do coração de Deus, quando fala: aceita Jesus como seu Salvador, e a pessoa fala: hoje não. Dói no meu coração, imagina no coração de Deus. Então que o Espírito Santo toque no seu coração, se você vai orar pelas crianças, pelas mulheres, pelas mães de bebezinhos, pelos homens, pelos pastores, pela situação que os homens sofrem. A orfandade no país perseguido, os homens no país perseguido sofrem muitos atentados de morte. Nós trabalhamos com muitas viúvas, e os homens têm uma aliança. E agora com a pandemia eu vi alguns homens falando sobre isso. Que a pandemia foi tão assoladora e está sendo ainda, ela não acabou, não devemos nos descuidar. Me chama a atenção ver os documentários da China. Na China não se tira máscara em hipótese alguma. Teve eleição na China, todo mundo de luva para usar a urna eletrônica e não ter contato um com o outro. Isso chama a minha atenção. O que nós estamos fazendo? A pandemia não acabou. A China, que está numa das melhores posições em relação à pandemia, não tira máscara de jeito nenhum e usa luva na hora de usar uma urna eletrônica. A pandemia nos assolou. Várias pessoas compartilham comigo. Essa semana estive com uma família que as crianças perderam o pai para a pandemia, e eles falaram: olha, nós adotamos essas crianças porque o pai faleceu na pandemia, e todos nós perdemos amigos e entes queridos na pandemia. No país perseguido, os homens fazem aliança. Eles falam assim: ó, se me pegarem, se me matarem, porque eu sou um pastor, você cuida dos meus filhos e da minha esposa. Eles têm aliança, os homens, entre eles. Aí o outro fala: olha, se descobrirem que eu sou um pregador do evangelho, e se eu sumir, você cuida da minha família. E eles têm essa aliança, porque eles sabem que a qualquer momento, como o pastor Raimundo Kon, da Malásia, sumiu. Tem as imagens de câmera da rua que ele passou com o carro dele. E nunca mais se ouviu falar dele e não se achou um rastro dele até hoje. Pastor Raimundo Kon, na Malásia. Então, o que o Espírito Santo toque no seu coração. Por qual realidade você vai orar? Qual país você vai adotar? Qual situação você vai falar a partir de hoje? Senhor, não posso continuar minha vida assim, a bel prazer, como se nada tivesse acontecendo. Pode passar o próximo slide.
Então, a perseguição, a definição dela é quando identificou que a pessoa é cristã e ele vai começar a viver as consequências da perseguição. Pode passar o próximo. Essa é uma família na Nigéria, essa mulher com 4 filhos, a casa dela foi invadida, o marido foi morto, elas tiveram que fugir porque toda a aldeia estava sendo atacada, se depararam com um rio, se jogaram no rio para atravessar o rio. Quando ela chegou na outra margem do rio, ela se lançou no rio com 5 filhos. Na outra margem só chegou ela e 4 filhos. Então essa irmã nossa, pelo fato dela ser uma cristã fiel, no mesmo dia ela perdeu o marido e um filho. Aqui é o irmão André. Como começou a Portas Abertas, um jovem, aos 18 anos, ouvindo a voz do Senhor, lendo Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, esteja atento, fortaleça o que resta, que está a ponto de perecer. Irmãos, é uma bronca para a igreja de Sardes que vivia na morbidão. E esse versículo falou com ele. Ele falou, eu preciso fazer algo para os que estão a ponto de perecer. E ele, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, o que eu vou fazer. Essa oração é sensacional, né? Ore essa oração. Senhor, me mostra. O que o Senhor quer que eu faça em prol do teu reino, que eu vou fazer. Começou a colocar Bíblias num Fusca e levar Bíblias para os países da então cortina de ferro. Então, a Portas Abertas é conhecida como o contrabandista de Deus. A missão tem 60 anos, há 40 anos no Brasil. Ele orava a oração do contrabandista. Senhor, quando Jesus esteve aqui na terra, ele curou os cegos. Agora eu te peço, cegos policiais. E até hoje, a Portas Abertas, o nosso maior trabalho é entrar em países perseguidos, onde é proibido Bíblia. A Bíblia é tida como livro proibido, como livro perigoso. Glória a Deus, irmãos, nós conhecemos o perigo da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos transformará. Nos países perseguidos eles falam, esse livro é muito perigoso, porque quem lê esse livro é transformado, vira outra pessoa. Aleluia, glória a Deus, e vira mesmo, né? Glória a Deus, o poder transformador da palavra. Irmãos, nós temos pessoas que se converteram lendo uma página da Bíblia. Uma página foi o suficiente para a pessoa se converter. Há poder na palavra de Deus. É o poder transformador, é a conversão. Então, irmão André, até hoje nosso trabalho é isso. Nós levamos Bíblias, nós levamos treinamento de obreiros, discipulado, porque se não pode Bíblia, não tem nada disso também, né? E levamos socorro emergencial. Às vezes a gente chega num país e eles falam, olha, que bom que você trouxe Bíblia, mas a gente está sem comida. Então nós ajudamos também. E com questões de saúde, tratamento médico. Os cristãos no país perseguido não têm direito à saúde pública. Então nós precisamos socorrer nossos irmãos. Esse livro conta a história do irmão André, é o volume 1, está lá na mesa. Volume 2 está lá, tem um tonzinho mais verde, é sobre os contrabandos na China e nos países muçulmanos. E o lançamento que saiu em janeiro é o volume 3, que é tem um tom vermelhinho, ele é África, as ações da Portas Abertas na África. Pode passar, aí, esse é o volume 1. Aí o irmão André, algumas décadas atrás, uma foto um pouquinho mais recente, pode passar a próxima. Orem pelo irmão André. Essa é uma foto bem mais atual dele. Esse mês, esse número vira, né? 93 anos, esse mês ele completa os 94 anos. Então, orem pelo irmão André, desculpa, no mês de maio. Orem pelo irmão André, ele já está bem limitado, mas continua orando pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Pode passar o próximo slide. Essa foto eu ando com ela, mostro muito ela, porque ela está no seu folder. Se você não conseguir identificar bem aqui o slide, mas está ótima essa imagem, você vai ver aqui no folder. Eu queria perguntar para os irmãos, onde que os irmãos ali estão sentadinhos assistindo o culto? Polos. Pode deixar a foto da igreja um pouquinho. Os irmãos estão assistindo o culto sentados no tijolos, sem telhado, parede toda destruída. Irmãos, está confortável aí? Isso, fala muito, tá ótimo, excelente. Irmãos, fala sério, vocês estão todos sentadinhos em cadeiras estofadas? Aleluia, glória a Deus. Tem encosto aí? Que coisa boa, né? E tem central de ar. A igreja é linda, né, irmãos? Diga-se de passagem, né? Tudo muito lindo, tudo muito chique. Nossos irmãos, quantas horas dura o culto? Esse culto aqui, ó. E glória a Deus pelo que nós temos, né, irmãos? Nós podemos ter. Aleluia, glória a Deus, nós podemos. Podemos ter tudo isso, Deus nos abençoou, nos favoreceu e nós podemos ter. Nossos irmãos não podem. Agora, quantas horas dura esse culto aqui? 2 horas? 3 horas? 4 horas?
5 horas, 6 horas. Não tem problema se você duvidar, não é pecado, isso não vai comprometer sua salvação. Porque eu duvidava também, né? Eu falava, não, você está de brincadeira que um culto dura 6 horas. Até o dia que eu fui, participei do culto que durou 6 horas. Aleluia, glória a Deus. Esse culto dura 6 horas. Mas na maioria das igrejas o povo não dispara, fala, aleluia, glória a Deus, 6 horas de culto. Porque eles ficam com medo que o pastor goste da ideia. Fala, vamos fazer um culto de 6 horas? Fazer um culto missionário de 6 horas? Irmãos, o culto é igualzinho o nosso. Eu ensino vocês a fazerem. Louvor, oração. Tem pedido de oração? Vamos clamar pelas necessidades. Tem momento de gratidão? Quem quer alegrar os irmãos contando o seu testemunho de gratidão? Aí veio o Mohamed, perna quebrada, braço quebrado, com aqueles ferrinhos tudo exposto, de fratura exposta. Estou muito feliz, quero dar um testemunho. Aí nós olhamos, mas está todo arrebentado. Eu era um imã, que é um professor na mesquita islâmico. Eu me converti. Sabe como eu me converti? O meu mestre falou, você tem uma mente brilhante, você sabe mais que todos e você é o melhor professor aqui, eu não tenho mais nada para te ensinar. Vou te dar um livro, você não conta para ninguém que eu te dei esse livro, você leva ele escondido, abre ele dentro do seu quarto com a porta e a janela trancada e lê. E você vai conhecer algo superior a tudo que você sabe. O que o professor dele deu para ele? Uma Bíblia. E ele se converte assim, dentro do quarto, lendo a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Descobriram que ele se converteu e planejaram um atentado para matá-lo. Porque eles querem dizer assim, ó, quem se converte, olha aí, ó, morreu de forma trágica. E no mundo islâmico, quando uma pessoa morre de morte trágica, é castigo de Alá. Eles falam, ó, Alá castigou Alá. Ó a forma que essa pessoa morreu. Ele foi atropelado, ele estava de moto indo para o trabalho, ele foi atropelado. O carro deu ré e passou de novo em cima dele, largou ele na beira da estrada e fugiu. Algumas pessoas que vinham num carro atrás, quando viram uma moto abandonada na beira da estrada, graças a Deus pararam para ver porque que uma moto estava caída na beira da estrada. E quando olharam, tinha um homem no barranco. Aí eles falaram, deve estar morto, né? Porque a situação era crítica. E ele respirou, ele mexeu. Quando ele mexeu, os homens correram, pegaram ele, colocaram no carro e levaram para o hospital. E milagrosamente ele sobreviveu. Na cidade, os homens que atropelaram ele já começaram a contar. Olha, vocês querem se converter, querem se tornar cristãos, vocês vão ver o que aconteceu com Mohamed. Mohamed morreu de forma desprezível. Foi largado na beira do caminho como um cachorro morto. Daqui a pouco passa o Mohamed andando na rua. E todo mundo, oh! E ele dando testemunho, irmãos, agora todos saberão que o nosso Deus é maior. Todos saberão que o nosso Deus é real. Todos saberão que contra o nosso Deus não há arma forjada que resiste. E com esses testemunhos as pessoas se convertem. As pessoas vêm para a igreja e falam, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. E o culto dura 6 horas assim, louvor, testemunho, oração, pregação. Pregação de 1 hora é a coisa mais simples que tem. Que delícia, né? Sonho de consumo, não é? Vocês não sonham com isso? Eu sonho, chegar numa igreja e o pastor falar, prega 2 horas sem se preocupar. Uhul, aleluia, glória a Deus. Os irmãos falaram, nem tente fazer isso aqui. 1 hora você para. Está vendo o que a liberdade fez com a gente, irmãos? Nosso culto é de 2 horas, se passar de 2 a gente se incomoda, né? Quanto vale a fé cristã para você? Que preço você está disposto a pagar por Jesus Cristo? É muito triste, irmãos, explicar para um cristão perseguido um desviado. Eles falam, desviado? Quantas pessoas mataram da casa dele? Quantas vezes ele foi atropelado, tentaram matar ele? Quantos atentados ele sofreu até o ponto que ele desistiu da fé? Que tanto que essa pessoa sofreu ao ponto de desviar da fé de Jesus Cristo. E aí eu olho para o cristão perseguido e falo, como que eu explico para ele? Que a pessoa preparou para cantar uma música, o pastor não chamou, ele foi embora e nunca mais volta na igreja? Como que eu explico que a pessoa desviou porque uma pessoa não cumprimentou, não sorriu, aí ele foi embora e não volta mais na igreja? Ah, porque o pastor deu uma mensagem muito dura. Eu fui para a igreja para ouvir um coaching, né? Me dando só palavras boas, de incentivos. Aí o pastor pregou que tem céu, que tem inferno, que se eu não for fiel. Ah, não gostei, fui embora, não volto nunca mais. Como que eu explico isso para um cristão perseguido, que passa toda essa situação e vem para a igreja pulando e saltitando de alegria e glorificando a Deus, que Deus é fiel, que não há arma forjada que prevalece contra o nosso Deus, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer também, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, glória a Deus.
Então, um culto dura 6 a 8 horas na África. E vocês vão levar essa foto porque ela está no folder de vocês. Pode passar o próximo? Só reforçando para preencher a ficha que está no folder. Pode passar o próximo. Essa foto é muito especial. A Portas Abertas trabalha com todas as denominações. No Brasil, nós visitamos todas as igrejas e nos países perseguidos, socorremos todas as igrejas. Se os irmãos prestarem bastante atenção, dá para ver que é uma caverna. Os irmãos estão dentro da caverna cultuando. E a máscara marca uma época, né? Quando a gente vê máscara, já sabe a partir de quando que foi essa foto. Tá vendo? É uma caverna grande. Passa o próximo slide para ver. Nós vamos lá fortalecer os irmãos, visitar os irmãos. Olha o tamanho da caverna. Aí Deus deu um dom para um rapaz, que eu chamei ele de Bezalel, porque ele começou a esculpir na caverna e falou, peraí, eu vou fazer a salinha das crianças ali, ó. E começou a fazer um buraco na pedra e falou, ali vai... O gabinete pastoral eu já vi, tem uma fenda ali na rocha, eu faço um gabinete. Ele começou a trabalhar a caverna e fazer a caverna. E quando nós estávamos nessa igreja, essas camisetas ali, desses 3 jovens... É a camiseta do pessoal que dá apoio na igreja, que recepciona, conduz a gente e tal, tradutores. E aí está escrito em árabe na camiseta. Passa no próximo slide para ver. E aí eu fiquei muito curiosa com essa camiseta, porque estava escrito em árabe, né? Quem está aí na mídia, você consegue dar um zoom? Passa a próxima para ver se é a próxima. Olha a igreja, irmãos. Ó, tem banco, tem madeira. Olha o que o rapaz... Olha, está vendo aquela... Volta só um pouquinho. Está vendo aquela luz bem forte? É a escada para chegar. Está vendo onde está a escada? Ela acaba lá no telão, porque é uma gruta que a gente vem pela estrada e lá a gente entra num buraco, desce e encontra essa igreja enorme lá dentro. Agora passa o próximo slide, porque essa camiseta azul, escrita em árabe, tem um logo. Está dando para ver o logo? E quem está aí na mídia, se conseguir, dá mais um zoom aí nessa camisa azul. Qual que é o logo na costa? Ah, vocês têm a televisão aí, né? Eu me matando aqui, vocês estão vendo um negócio aí grandão e bonito, né? Preciso me adaptar, tenho que apertar uma tecla chamada F5 para me atualizar com as tecnologias. O que está... Isso. Sensacional, né? Era uma Church of God. Era uma igreja de Deus, irmãos, na caverna. Porque no Egito a perseguição está severa. Foi Marcos o que escreveu o evangelho, que levou o evangelho para o Egito. Marcos foi amarrado num cavalo e açoitado pelas ruas do Egito até morrer. Não era dos 12 apóstolos, era dos 70 discípulos e foi martirizado. E no Egito nós temos a igreja de Deus. E nessa igreja aí se reúnem, só tem um detalhe, 1000 pessoas dentro da igreja. Aleluia, glória a Deus. 1000 pessoas dentro de uma caverna, e é uma igreja de Deus. E eu estava falando para o pastor, nós temos, né, uma identidade visual, onde a gente, em qualquer lugar do mundo, às vezes passando nas ruas, a gente vê o logo e a gente para e vai lá se identificar e conversar, e é uma igreja de Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, eu fico muito feliz, porque como Portas Abertas atende todas as denominações, Portas Abertas está atendendo a igreja de Deus nos países perseguidos. Irmãos, nós temos igreja de Deus nos países perseguidos, nós temos uma multidão de deuseanos nos países perseguidos, nós temos igreja de Deus na Ucrânia, né? Nós temos a nossa família na fé de mesma denominação, porque família na fé é todo mundo que aceitou Jesus, aceitou Jesus como Salvador, se arrependeu dos pecados, foi batizado para testemunho público, participa da comunhão dos santos. Eu gosto de falar assim, pastor, com todo respeito. Lavado, remido, enxaguado e centrifugado, vai morar no céu, aleluia. Essa é a nossa família da fé. E quando é da nossa denominação, tem um carinho, né? Tem um carinho, é muito gostoso. Porque o Senhor nos levantou para propagar o reino de Deus na face da terra. Pode passar o próximo? Já está acabando, irmãos, aleluia. Só para os irmãos não ficar com medo que eu vou pregar 2 horas. Assim estão as mulheres no Afeganistão. Não esqueçam de orar pelo Afeganistão. Porque o que aconteceu, irmãos? A guerra da Ucrânia e da Rússia levantou uma cortina de fumaça e ninguém mais fala do Afeganistão. Só que nada mudou no Afeganistão. O Talibã está invadindo o Afeganistão, o Talibã está caçando os cristãos e executando os cristãos que são capturados. Por isso que o Afeganistão entrou em primeiro lugar. Durante 20 anos, o primeiro lugar naquele mapa era a Coreia. Agora, esse ano é o Afeganistão. A Coreia melhorou? Não. O Afeganistão que piorou tanto ao ponto de passar a Coreia. Na Coreia, o cristão é preso e colocado num campo de trabalho forçado. Está aí a pulseira do arame farpado. E é muito interessante isso, porque quando a gente mostra quem é cristão
livre, né? O cristão livre fala assim, olha, a coroa de Jesus. Todo mundo pensa que é a coroa de Jesus, a maioria pensa. Não é uma coroa de Jesus, é um arame farpado, para lembrar que nossos irmãos na fé estão em campos de trabalho forçado nesse exato momento. Na Coreia do Norte, eles ficam presos e são obrigados a trabalhar em trabalho forçado. No Afeganistão, eles não ficam presos. Capturou um cristão, ele é morto, ele é executado. Então, orem pelo Afeganistão, não esqueçam do Afeganistão, clame pelos cristãos, pelas famílias. E as mulheres vivem uma situação extrema. O que no nosso país seria crime, lá é lei. As mulheres ficam confinadas, uma mulher só pode sair na rua coberta desse jeito, e ela só pode sair na rua se ela estiver com o pai, ou com o marido, ou com o irmão. Se a mulher falar assim, eu não tenho pai, eu não tenho marido, eu não tenho irmão, ela não pode sair na rua. Os vizinhos que têm que ficar trazendo comida para ela, que uma mulher que for encontrada sozinha na rua, ela é apedrejada. Hoje, no Afeganistão. Pode passar o próximo. Essa é Ellen Berrani, o livro dela está lá, Canção da Liberdade, esse aqui. É uma história de uma mulher da Eritreia que ficou 3 anos num container pelo fato de não negar a fé em Jesus Cristo. 3 anos presa num container, e no container ela evangelizou e ganhou almas. Aleluia, glória a Deus. E a história dela está nesse livro. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos muitas vezes, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Muitas vezes ficamos abatidos, mas não seremos destruídos. Pode passar o próximo slide, glória a Deus. Pode passar esse. Não vou comentar ele não, porque já vamos terminar. Essa é a pulseira do Salmo 23, tem lá atrás na mesa. Quando nós visitamos as irmãs nos países perseguidos, elas não podem ter bíblias. Então nós levamos uma pulseira, que é a mesma dinâmica do livro Sem Palavras. Nós colocamos, cada pedrinha dessa é um versículo do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí tem uma pedrinha verde. Deitar-me fazem verdes pastos. Depois uma pedrinha azul, levem-me para junto das águas tranquilas. Então cada pedrinha dessa, né, marrom, vara e cajado, lilás, preparas uma mesa, o amarelo, cor do ouro, amarelo, cor do óleo, unges a minha cabeça com óleo, vermelho, cor do amor, bondade e misericórdia. A última pedrinha, cor de ouro, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então essa pulseira é dada como uma pulseira do fortalecimento, para elas terem no bracinho o Salmo 23. Essa Bíblia está em francês, porque foi quando nós visitamos o norte de Camarões, eles falam fulfulde, que é um dialeto, e o tradutor fala francês. Pode passar o próximo. Em meio à pandemia, a portas abertas levando alimento para os irmãos. E essa cena me marcou muito, porque quando entregou a cesta básica, normalmente a pessoa põe a cesta básica e vai embora, né? Essas irmãs deixaram no chão e começaram a orar. Senhor, Tu és fiel. Nós não tínhamos o que comer, mas nós oramos e confiamos que o Senhor ia prover o alimento, e o alimento chegou. Então tocou muito o nosso coração, falar, meu Deus, elas sem comer há alguns dias e não saíram desesperadas, quiseram fazer um momento de oração para agradecer a Deus pelo alimento. Graças à parceria das igrejas no Brasil, graças à parceria de irmãos que tiram do que é seu e ajuda, nós conseguimos chegar com Bíblias, treinamento de obreiros e alimento para os nossos irmãos. A pandemia não fez a perseguição diminuir, a pandemia fez a perseguição piorar. Próximo slide é o último. Esse slide nos convida a orar por eles, né? Nenhum cristão deveria passar por tudo isso que passa sem a oração da igreja no globo. Mas esse versículo é cômodo, né? Essa citação ela é muito cômoda, porque eu falo que o mundo tem que orar pelo cristão perseguido. Eu tenho que trazer para perto. Então, no meu coração, Deus colocou, nenhum cristão deve passar pela perseguição sem a minha oração. E esse é o convite que eu deixo para você. Que a partir de hoje você tem um compromisso de oração. Às vezes os jovens perguntam, como que vive uma jovem da minha idade num país desse? Às vezes os meninos, adolescentes, juniores falam, como que os meus amigos da minha idade, como é viver com a minha idade, do meu jeitinho, num país desse? Orem por eles, porque eles contam com as nossas orações. Eu queria agradecer muito, é uma honra mesmo estar com os irmãos. A minha oração é que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de vocês, que essa palavra traga algo para o seu coração, que vai ser o Espírito Santo de Deus que vai ministrar, mas que gere frutos e frutos que permaneçam. Muito obrigado, irmãos. Eu vou estar lá próximo ao material para atender os irmãos. E eu agradeço muito pela oportunidade. Deus abençoe.